Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui, de volta, nesta nova maratona de vídeos para falar sobre um filme polêmico. Sim, hoje é dia de falar de Benedetta, filme que vem aí chocando plateias mundo afora, né? O mais novo trabalho do cineasta Paul Verhoeven, e vamos falar sobre ele hoje aqui. Lembrando que os vídeos que eu estou fazendo nessa nova maratona aí são vídeos sem edição, tá, gente? Então são vídeos corridos, perdoem qualquer falhas, né? Então a luz pode ser que vocês tenham aí uma diminuição na luz, enfim. Tá tudo sendo feito aqui sem edição, sem muitos floreios, tá certo? Mas para não deixar vocês, porque eu estou sem tempo para estar editando muitos vídeos, então para não deixar vocês sem os vídeos, sem as críticas, né? Vou fazer os vídeos dessa forma, tá bom? Então vamos nessa falar sobre Benedetta, né? Bom, Benedetta conta a história real, né, da freira Benedetta Cardini, que viveu na Itália, né, lá na Toscana, por volta do século XVII, se não me engano, né? E a história da Benedetta, ela é considerada um dos primeiros casos registrados, né, de uma freira lésbica, né, de um relacionamento lésbico dentro, né, dali da igreja, né? Inclusive o livro, né, a história da Benedetta está registrada no livro Atos Impuros da Judith Brown, que foi lançado nos anos 80 e que serviu de base para o roteiro do filme, tá? É interessante que o Paul Verhoeven, né, é um cineasta que eu gosto muito, né, mas infelizmente é um cineasta injustiçado, né, porque os seus filmes geralmente são mal compreendidos, né, porque ele tem uma forma de trazer os seus temas, né, muito explícita, e ele é um diretor que faz muito uso do erotismo, da violência, né, da crítica social de forma ácida, né? Então é um diretor transgressor, é um diretor que é subversivo, né? Isso é muito bom, né? Só que isso acaba muitas vezes sendo mal visto, né? Mas geralmente mal visto por pessoas, pelos moralistas de plantão, né? E com Benedetta não é diferente, né? Aqui no filme ele traz uma abordagem um tanto ambígua, ou pelo menos ele tenta trazer uma ideia de ambiguidade, né, para o filme, né? A gente fica sempre naquela dúvida se o que está acontecendo é algo que é provocado pela personagem, né, ou se é algo divino, algo sobrenatural, né? Então o filme vai trabalhando nessa ambiguidade, né? Mas do meu ponto de vista, essa ambiguidade ela é uma falsa ambiguidade, né? Porque o Verhoeven ele coloca o espectador no lugar daquelas pessoas que estão convivendo com a Benedetta, né? Mas ao longo do filme ele vai dando pistas de que aquilo não é tão ambíguo assim, né? Ele assume digamos assim, um lado dessa ambiguidade, né? E embora isso possa desagradar algumas pessoas, né, que preferem que ele mantivesse essa ambiguidade, eu gostei dele ter assumido esse lado. Não vou dizer aqui qual lado, né, mas eu gostei dele ter assumido isso, né, porque reforça ainda mais a crítica do filme, né, e como eu vou tentar explicar aqui para vocês, né? Bom, o filme fala, na verdade, sobre o desejo, né, e sobre a luta feminina, né, o poder feminino, né, e a luta, né, do feminino, da mulher, né, para tentar
ocupar um lugar de poder, para tentar viver os seus desejos em um meio, em um contexto extremamente machista, patriarcal, que é o contexto religioso, né? E principalmente o contexto religioso da Idade Média, né? Que é onde o filme se passa, né? Então, é muito interessante perceber como o Verhoeven trabalha essas questões, né? Porque o corpo feminino, por exemplo, no filme é um elemento muito importante, né? Porque o corpo, ele é tanto um objeto um objeto controlado, né? Ele é tanto algo que é reprimido, né? Ao mesmo tempo que ele é um instrumento de poder, um instrumento de transgressão, né? E tudo, né, envolve o corpo, né? Então a personagem da Benedetta, ela é reprimida desde que chega no convento. Ela chega no convento ainda criança, né? E já é reprimida quando chega. Ela não pode ficar com a sua santinha, né? A imagem da santa que ela guardava, né? Então ela já é reprimida desde cedo, e ela cresce dentro de um convento, sendo dito a ela que ela está ali para ser a noiva de Jesus, né? Então ela vivendo nesse contexto, quando os seus desejos afloram, os seus desejos serão direcionados para toda essa iconografia e todo esse simbolismo religioso. Então, o filme tem cenas de delírios, de alucinações da personagem, né, de fantasias sexuais, né, que envolvem personagens e símbolos religiosos, né? Mas que, diferente do que pode parecer, que o filme está apelando para chocar com isso, né? Para desrespeitar esses ícones religiosos, né? Mas não, tá tudo dentro desse contexto, né, do filme, né? Porque é importante a gente entender isso, né? É importante a gente entender o que é o contexto do filme, né? Porque assim, o Verhoeven, a crítica dele é a religião. A religião enquanto instituição social que usa de seu poder, de sua influência para alienar as massas, para promover a opressão, né, para reprimir, né, para reprimir as mulheres, né? Então a crítica do Verhoeven é a religião enquanto esse braço estatal, né? E não a fé das pessoas. A fé em nenhum momento é desrespeitada, é criticada de forma negativa. Em nenhum momento, pelo contrário, a fé é o que move a personagem, né? É o que faz com que a protagonista tenha forças para enfrentar os desafios que vão surgir, né, à sua frente, né? Então é preciso ter esse olhar crítico para não confundir as coisas e achar que o filme é um desrespeito à fé das pessoas, e quando na verdade não é isso, né? Então é um filme que mostra essa personagem, né, que acaba descobrindo seus desejos, sua sexualidade, e naquele contexto repressor, naquele contexto castrador, né, e machista, patriarcal, né? Então ela procura viver esses desejos de alguma forma, e quando não consegue, isso vem à tona nos seus delírios e alucinações, né? Fica latente, né? Até o momento que chega a personagem da Bartolomea, né? Que não é spoiler, porque está no trailer, né? Com quem ela vai ter um caso, né? E tudo isso mexe com a personagem, né? Então as próprias estigmas da personagem também são um reflexo desse desejo reprimido, né? Então mas o que é interessante é porque a personagem ela passa a entender todo o jogo, né, daquela instituição, né? Todas a dinâmica, né, de corrupção, de opressão daquela instituição, né, da igreja, né? E ela acaba usando isso, ela entende isso e usa isso ao seu favor, né?
usa isso contra a instituição e a seu favor. E eu acho isso muito bacana. E é aí onde está a questão da falsa ambiguidade. É nesse momento que a gente percebe que ela está entendendo o jogo e a coisa não é tão ambígua assim, né? Que ela está justamente usando as armas da igreja contra ela própria, né? E a favor dela. Eu acho muito bacana isso que o filme traz, né? Então você tem essa mulher, né, buscando se empoderar, né, descobrindo o seu empoderamento, né, a partir desta relação homoafetiva, né, e a partir disso buscando meios de conseguir ter esse empoderamento e ocupar um lugar de poder em meio a esse contexto, né, extremamente opressor e machista, né? Então, nesse sentido, é um filme extremamente atual, né? Um filme que faz com que a gente reflita, né, sobre essas questões que estão muito presentes hoje em dia, né? Isso não mudou, né? A gente está vivendo um tempo de um contexto ultraconservador, né, com esse neofascismo, né, como a gente está aí no nosso governo atual, por exemplo, né? Nós somos o país que mais mata LGBTQIA+, né, pessoas travestis, transexuais, né, gays, lésbicas. Nós somos o país que mais mata esse público, né? Então, e isso se deve muito, todo esse ódio, esse preconceito, isso se deve muito a todo esse histórico, né, dessa visão, né, preconceituosa que foi muito reforçada pela religião. Tanto é que a religião hoje está sendo a grande força por trás dos governos direitistas, conservadores e fascistas, né? Então, olha o que está acontecendo no Brasil com as religiões protestantes aí, né, apoiando em massa esse presidente fascista que a gente tem, né? Então, e promovendo esse discurso, né, de preconceito, esse discurso de ódio, esse discurso repressor, né, que não respeita a diversidade das variadas formas de sexualidade, né? Então, trazer esta reflexão, trazer esta crítica desta forma, né, eu acho muito bacana e muito pertinente da parte do filme, da parte do Verhoeven, né? E tudo isso, né, é reforçado por uma parte técnica, né, também impecável, né, porque o Verhoeven ele utiliza uma fotografia com cores quentes, né, ele geralmente em filmes que retratam um contexto mais opressor, geralmente se tem aquela fotografia mais saturada, né, sem muitas cores, e aqui não, ele coloca as cores quentes, né, até para entrar em sintonia com essa lógica do desejo, né, e essas cores ficam ainda mais vivas nos momentos, nas cenas de alucinação, de sonhos, né, onde ele destaca mesmo as cores, fica uma coisa onírica, fantasiosa, né, criando esse contraste, e ao mesmo tempo que essa fotografia quente, ela contrasta com todo o contexto social que o filme retrata, né? Então o filme trabalha muito também esse contraste, né, através da sua linguagem, né? Tanto na fotografia, porque você tem um contexto opressor, desolador, mas a fotografia ela é quente, né? Porque já que a gente está acompanhando a história do ponto de vista da personagem, né, então isso tem muito a ver com seus desejos, né? E ao mesmo tempo o filme também, a direção de arte, todo o design de produção é muito bem feito, faz uma reconstituição de época muito boa, né? E os contrastes sociais também são ressaltados, né? Tem uma sequência, por exemplo, que uma personagem está indo se encontrar com o bispo e no caminho, né, a gente vê as pessoas pelas ruas, miseráveis, passando fome, né, e quando entra no salão do bispo, no lugar onde ele se encontra, tá uma opulência, ele com um banquete só para ele, né, então esses contrastes a gente vê o filme inteiro, né, a forma como o Verhoeven retrata o convento, né, esse lugar onde a personagem passou a sua vida, né, e acaba sendo um lugar
que um verdadeiro paraíso em comparação ao ambiente de fora, né? As pessoas vivem na miséria, né, fora da igreja, né? E aquele ambiente parece o paraíso, né? Ele utiliza uma luz, né, vinda dos vitrais, uma coisa bem que remete muito àquelas imagens sacras, né? Então tem planos muito bonitos, né? Então, e sem falar nas atuações, né? As atuações maravilhosas do filme, né? A Virginie Efira, né? Que ela tá maravilhosa como a Benedetta, ela segura muito bem a personagem, e é uma personagem muito bem construída, né? Que a gente é uma personagem que intriga a gente, né? Porque ela tem horas que a gente fica na dúvida sobre o que realmente ela está querendo, né? Mas é uma personagem muito bem construída, e o filme é muito alegórico, né? O filme é muito simbólico, né? Nada está ali por acaso. Nada está ali por acaso, não é simplesmente a polêmica pela polêmica, não é o choque pelo choque, né? Não, nada ali está por acaso, né? Por exemplo, eu falei da santinha, da personagem, né? Essa santinha acaba se transformando em um objeto muito significativo para ela mais para frente do filme, que eu adorei, inclusive, né? Então, não à toa o ato que acontece, né, não é à toa que ele acontece com esse objeto, né, que é justamente o objeto que foi reprimido dela, agora se torna um objeto de libertação, né, de um objeto que coloca para fora, né, os seus desejos, né? Então, nada é à toa no filme. Nada é à toa no filme, né? É um filme que tem várias alegorias, vários simbolismos, né? E como eu falei, é um filme extremamente atual. E além da Virginie, a gente tem a Daphne Patakia, né, que faz a Bartolomea, par romântico da Benedetta, né? E também a ótima Charlotte Rampling, né, que está mais uma vez excelente aqui, né? E eu gosto muito do ato final, né, que é onde a gente vê justamente tudo que a personagem construiu, né, para dar, digamos assim, o troco, né, àquela instituição, né? E a sororidade que existe entre as personagens, né, entre as mulheres ali naquele momento, né, diante daquela situação. Então, enfim, gostei muito de Benedetta. Mais um acerto do Verhoeven. Verhoeven é foda, né? Então, vão assistir o filme, está em exibição nos cinemas, né? Então, procurem, vocês não vão se arrepender, vão de mente aberta, deixem os preconceitos de lado, né? E confiram essa obra sensacional do Paul Verhoeven. Beleza, gente? A minha nota para o filme é 9, tá bom? Benedetta é foda. Vamos nessa. Até a próxima com mais Cinema em Movimento.